Olá, meu nome é Felipe Dexheimer e hoje eu estou aqui com o Vinícius Ferreira do Opportunity, o Gabriel Raoni da IP e o Tarim Silvestre do Itaú. E a gente vai discutir sobre o tema que é investir em ações além do Brasil. Diversificação internacional é um ponto super importante para qualquer pedaço da sua carteira, inclusive para a parcela de ações. Bom, quem não me conhece ainda, eu sou gestor dos fundos DNA e a gente, em todos os fundos, tem uma carteira mista de ações aqui e lá fora, inclusive que seleciona gestores tanto aqui quanto lá fora. Eu vou passar aqui para os outros participantes se apresentarem, contarem um breve histórico do que eles fazem. Quer começar em ordem alfabética, Gabriel? Pode ser. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Vinícius, com o Tarim, que também são colegas de mercado conhecidos, a gente já se conhece e sempre está trocando ideias. Falar um pouco de mim, da IP, né? Meu nome é Gabriel Raoni, eu sou sócio e cogestor dos fundos da IP há 11 anos, e a IP investe no exterior desde 2001, e desde 2008 nos fundos locais. A IP hoje basicamente tem 3 estratégias, que é o IP Participações, que é o fundo mais antigo, o IP Value Hedge e o IP Atlas. Esses 2 primeiros investem tanto em empresas brasileiras quanto em empresas internacionais, mas com o objetivo de gerar retornos em reais. E o IP Atlas ele investe exclusivamente em empresas listadas fora do Brasil, com o objetivo de gerar retornos em dólares. Então, assim, é um prazer estar contando um pouco mais da nossa filosofia e da forma que a gente investe no exterior. Tarim? Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Tarim Silvestre, eu sou co-gestor aqui do Itaú Hunter. O que é o Itaú Hunter? É uma estratégia total return, com estratégia tanto local quanto offshore, e a ideia é dar retorno absoluto com baixa volatilidade para os nossos cotistas e clientes, né? Acho que a ideia aqui é um grande multimercado, né, com foco em equities, muito nos modelos americanos dos equities hedge funds, né? Então, é um produto bem novo aqui no mercado brasileiro, e essa é um pouco a estratégia, e o foco internacional é bastante para diversificar e para trazer também retornos correlacionados aí com a Bolsa Brasileira. Boa. Vinícius? E Felipe, obrigado aí pelo convite, né? Eu estou no Opportunity desde 2015, sou gestor da estratégia de Global Equities, né? Hoje a gente tem 2 veículos nessa estratégia, né? O Opportunity Global Equities em dólar e o produto em reais, né? Essa é uma estratégia que busca gerar retorno absoluto, né? Através do investimento em ações de mercados envolvidos. E hoje a gente tem algo como 5 bilhões de reais sob gestão nessa estratégia. Então, esse é um pouco do que a gente faz. Pô, super legal, pessoal. E aí, eu vou abrir aqui. Acho que o grande foco é a gente entender o que você ganha quando você sai do Brasil, né? Eu vou começar até contando um pouco como é que a gente usa nas nossas carteiras, né? Acho que, do meu ponto de vista, né, que faço a alocação, né, a gente está tentando achar quais os melhores mercados para estar posicionado para o médio e longo prazo. Ter bolsa fora do Brasil dá a oportunidade da gente ter bolsa, né, ou seja, que é um ativo que se beneficia de crescimento econômico, mesmo quando o cenário aqui no Brasil é desafiador. Então, a gente tem mais um motor aí no nosso barco para conseguir fazer as carteiras andarem mais uma fonte de resultado. E aí eu vou seguir a ordem que a gente aleatoriamente protocolou aqui. Queria que o Gabriel falasse um pouco da onde começou essa vontade da IP de investir fora, né? A IP que começou como uma casa de Brasil, vou até chutar os anos errados, quase 30 anos atrás. E da onde que surgiu o esforço de ir para fora e de
que vocês esperavam encontrar lá? Felipe, vou ser bem objetivo. Para mim, são 4 fatores que justificam a IP ter investido no exterior ao longo do tempo. O primeiro é você ter acesso às melhores companhias do mundo, né? As melhores companhias do mundo, elas estão presentes fora do Brasil. Isso é um fato. Assim, o segundo fator é você capturar, né, tendências seculares de crescimento que não existem no Brasil em empresas listadas, em cloud computing, em biotecnologia, em life sciences, em streaming de vídeo. São diferentes setores, diferentes tendências seculares de crescimento, onde não existem empresas listadas no Brasil para você capturar esse tipo de tendência secular. Acho que o terceiro benefício é, em determinadas cadeias de valor, você consegue ser extremamente assertivo. Vou dar um exemplo assim, cadeia aeroespacial. Aqui no Brasil você só tem a Embraer para investir ou uma companhia aérea. No exterior você consegue ser preciso. Você consegue escolher exatamente que parte da cadeia de valor você quer atuar. Então, acho que isso é uma grande vantagem. E eu acho que a última vantagem, que é muito importante também, que a gente foi vendo ao longo do tempo, que investir em empresas internacionais faz de você o melhor investidor de empresas brasileiras. Você entende melhor as tendências, você faz melhor os comparativos, muita coisa que acontece lá fora já é um guia para você entender o que vai acontecer aqui para o Brasil de tendências futuras. Então, isso ajudou muita gente a investir melhor em empresas brasileiras. Então, são esses 4 fatores que fez a IP investir gradativamente mais em empresas internacionais em detrimento das empresas brasileiras. Legal. E até vou fazer um preâmbulo aqui antes de passar a bola de novo para o Tarinho. Eu tenho feito uma analogia que todo mundo associa muito investir no exterior a artigos de luxo, né? Investir no exterior é como comprar uma Ferrari. Pessoas lembram da Suíça, mas a impressão que eu tenho é que é muito mais hoje em dia como você visitar a seção de livros estrangeiros na sua livraria preferida. Então, eu acho que tem que estar perto, tem que estar em qualquer portfólio, um pedaço de exposição global. E, bom, Tarim, e vocês, então, né? O que fez vocês, seu time, procurarem a diversificação internacional? Tá. Acho que assim, eu acho que o primeiro motivador, né, acabou sendo muito de fato entender como que é o futuro das cadeias de valor que a gente investe no Brasil, né? Então, pega o mercado americano, é um mercado que já é muito mais consolidado, já está muito mais evoluído, seja em consolidação, né, seja em cadeias inteiras. Então, você consegue analisar muito dado, o que acaba ficando mais difícil no Brasil, dado ainda cadeias de valor muito de capital fechado e tudo mais. Então, acho que o primeiro passo foi, poxa, aqui um super ensinamento do que é o futuro das indústrias do Brasil, olhando no mercado externo, né? Um segundo motivador foi muito em cima das big techs, né? Muito assim que, poxa, a gente tem uma frase aqui que fala que todas as empresas do mundo ou estão sendo disruptadas pelas big techs ou vão ser disruptadas, né? Não é uma questão de ser e muito mais de quando, né? Então, acho que entender o que esses caras estão fazendo nessas indústrias gigantescas, essas ultra high-techs, acho que é quase uma obrigação hoje, é quase um dever fiduciário você estudar e saber, de fato, para onde que elas estão indo e o que elas podem disruptar, né? E acho que um terceiro passo é muito nessa linha que até o Gabriel falou de ser preciso, né? Então, poxa, aqui no Brasil você acaba levando muito risco agregado para play um certo tema, e lá você consegue, de fato, play esse tema. E acho que um quarto, né, que para a gente que olha total return aqui, acaba sendo muito interessante, é balizar muito, é trazer uma nova régua para as empresas brasileiras, né? Eu lembro quando a primeira vez que a gente olhou o Google e viu o Google lá no começo do ano a 21 vezes lucro, a gente simplesmente se questionava e falou, poxa, por que Google está 21 vezes lucro, né? Parece errado, né? Uma empresa de $1 trilhão de market cap. E, na verdade, a gente começou a se perguntar, poxa, por que a gente paga 40 vezes na Renner, entendeu? Então, acho que isso daí trouxe um pouco o balizador e traz aí uma régua e um custo de oportunidade interessante para os nossos comparativos aqui. Vou só fazer
para quem perdeu, né? Preço-lucro é uma das formas mais simples de avaliar quão caro ou quão barata está a empresa, né? Então, você olha ali quanto de lucro a empresa gera no ano e o valor de mercado da empresa, né? Então, se a empresa gera 1 bilhão de reais de lucro por ano e o valor de mercado dela é 20 bilhões, ela está negociando a 20 vezes lucro, que é um pouco isso que o Tarim está falando aí. E você, Vinícius, o que fez vocês irem atrás e cruzar o mar que está aí atrás de você, atrás de oportunidades? Exato, são dois motivos. A gente pensa muito assim pelo ponto de vista de diversificação, né? Que quando a gente investe no exterior, né, pensando do ponto de vista do investidor brasileiro, a gente consegue né, ou manter ou até melhorar o retorno esperado, tendo um risco menor, né? Que é o grande benefício da diversificação. E essa diversificação a gente separa em duas vertentes assim, principais, né? Uma macro e uma micro, né? Então, quando a gente pensa do ponto de vista macro, né, a gente está investindo em mercados desenvolvidos, né? Que são mercados que são muito sólidos, né? Que têm um histórico longo, são economias, né, que conseguem se financiar na própria moeda, né? E acabam funcionando como um porto seguro, né, em momentos de crise. E esses são economias que acabam conseguindo estimular mais em momentos de crise, né? E acabam, em geral, performando melhor nesses momentos, né? Isso acaba servindo como um driver importante de diversificação para o investidor, principalmente aquele, né, que está baseado no Brasil, que tem a maior parte do seu patrimônio em reais, né? E aí, um outro driver de diversificação, né, que foi abordado tanto pelo Gabriel quanto pelo Tarim, essa ideia de, né, esse universo enorme de empresas que a gente tem acesso quando a gente investe no exterior, né? E hoje, né, a gente está num momento, né, onde a inovação está acelerando, você tem cada vez mais disrupção, né, mais empresas surgindo, e quando o investidor ele restringe o universo de empresas, né, e ele pode acabar ficando só com a parte negativa dessa disrupção, né, ou seja, investindo nas empresas que estão perdendo market share, que estão sofrendo, sem se beneficiar dessas tendências seculares, né? Então, quando a gente investe no exterior, a gente consegue investir nessas empresas e a gente melhora muito o nosso universo e nosso potencial de geração de retorno. Então, são esses dois motivos que fizeram a gente fazer essa migração e passar a investir no exterior no passado. Não, esse ponto que você falou, especialmente o primeiro ali, quase perfeito para conectar com o nosso próximo tema, que é até contar um pouco do histórico de uma tese atual. Eu vou pegar exatamente seu gancho. No ano passado, logo que aconteceu a crise ali, né, todas as bolsas do mundo caíram, né? Então, e o que a gente viu, né? O que é essa capacidade de estimular que o Vinícius falou, né? Os países que são desenvolvidos, que não dependem de capital externo, que têm a confiança nas suas moedas, lá, os Estados Unidos nunca deu um calote na dívida externa, né? Então, isso em 300 anos quase de história do país, isso dá uma solidez que, né, alguém que investe no Brasil não tem. Então, essa capacidade de gastar mais quando é necessário e de ter um histórico aí gigante de controle de inflação e também dar espaço para o Banco Central cortar mais juros quando necessário. Então, quando a gente viu a pandemia acontecendo, logo no começo ali a gente viu que o governo americano foi um dos primeiros a acessar vacinas, porque as empresas de tecnologia estavam lá, que é um pouco parte de investir lá, né? Eles conseguiram cortar rápido os juros e dar um gasto do governo forte. Então, rapidamente os Estados Unidos se posicionaram como o primeiro da fila na recuperação, né? E o que a gente fez na família DNA como um todo foi, ao ver esse movimento, a gente sabia que, os governos estavam se mexendo, o mercado já parecia ter feito um fundo, a gente tinha que aumentar risco, e a gente escolheu justamente o mercado americano, porque se posicionou claramente como primeiro da fila e surfando várias das tecnologias que estão mantendo a gente aqui durante a pandemia, né? E aí eu vou passar para o Gabriel contar também um caso que ele acha diferencial, que mostra um pouco a história e a filosofia deles quando buscam coisas fora do Brasil.
Vou falar um pouco de Charles Schwab, que é até a empresa que é onde a XP usou de inspiração, e também estudar Charles Schwab, quem já estuda há 5 anos, facilitou muito a gente entender melhor o modelo de negócio da XP e a estratégia da companhia. A gente investe na Schwab desde 2019, a gente até escreveu um relatório também no final de 2019 sobre a companhia, e hoje, assim, o que é a Charles Schwab, né? É um colosso, né, de 7 trilhões e meio de ativos sob custódia. E é a companhia nos Estados Unidos que mais capta recursos, né? Hoje, nos Estados Unidos, ela é uma grande consolidadora. Ela tem 12% de mercado de patrimônio. Eu vou só Pode fazer um perguntar. parênteses, né? O número que você falou é como 6, 7 vezes, é como, sei lá, 3, 4 vezes o PIB brasileiro. Exatamente. Mas é que os Estados Unidos é muito grande e é o maior mercado de patrimônio do mundo, né? Um mercado de 60 trilhões de dólares em ativos que as famílias americanas possuem. E ele tem mais ou menos 12% de mercado, e ele é a companhia que mais capta nos Estados Unidos. Ele mais ou menos é o dobro de qualquer banco. Ele é o dobro de tamanho do JP Morgan, o dobro de tamanho do Morgan Stanley, Bank of America. E, assim, a Charles Schwab, hoje ela é a forma mais barata e completa para uma família americana investir o seu patrimônio. Então, ele é um grande supermercado financeiro, é um grande consolidador de mercado, a gente chama de uma tese buraco negro de consolidação, porque a companhia vai sempre crescendo, ganhando escala, e ela compartilha esses ganhos de escala com o cliente, dando cada vez mais benefícios. Aí, com isso, os clientes aportam mais recursos, ele ganha mais escala, ele vai repassando esses ganhos ao longo do tempo. Então, isso possibilita que a companhia tenha um custo sobre o total de ativos, né, sobre esses 7 trilhões e meio, que ninguém tem, né? Ele tem um custo de 0,13% sobre essa base de ativos. Hoje, ninguém na indústria de gestão de patrimônio dos Estados Unidos tem esse ganho de escala que a companhia tem. E ela já, assim, já é um modelo super bem provado, já está desde o final da década de 70 fazendo isso, tem um track record muito longo, e a gente vinha estudando, né, há 5 anos, e em 2019 apareceu uma oportunidade para a gente investir num momento meio um pânico de queda de preços. A gente vem investindo desde então há 2 anos. E em 2020 a companhia fez uma fusão muito importante, né, com a TD Ameritrade, e é quase que se o BTG e a XP se unissem, né? E aí você juntou, né? Ele atingiu esses 7 trilhões e meio depois dessa fusão. Então você juntou o melhor dos dois mundos, né? Porque a TD Ameritrade ela era muito focada nos clientes que operam mais, que gostam mais de operar mais bolsa. Ela tem a melhor plataforma para pessoa física, que é o Thinkorswim, que é um equivalente ao Bloomberg da pessoa física, muito popular nos Estados Unidos. E a Charles Schwab era menos voltada, né, para esse cliente que opera mais, e sempre teve muito mais foco, ter profundidade de produto, de oferta, de solução, de prateleira. Então, essa combinação das duas companhias criou-se uma companhia ainda mais poderosa. Então, só para você ter uma ideia, assim, Robinhood, né, fez IPO recentemente, é uma companhia que tem 100 bilhões de dólares de ativos, né? A Schwab capta por ano 400 a 500 bilhões de dólares, né? A XP tem 150 bilhões de dólares. Então, assim, é um colosso, assim, mesmo em captação. Então, é uma companhia que a gente admira muito, companhia de dono, e com uma cultura muito bacana. Já investe há 2 anos. Legal. Tarim, quer contar uma história também? Legal. Do nosso lado aqui, eu acho que eu queria falar um pouco de Google, né? É uma empresa que para a gente até foi relativamente simples, porque quando a gente se aprofundou na tese, o valuation era bastante convidativo, né? Então não teve que fazer muita ginástica ou esperar muito um bom price action, né? Então já estava bastante, que eu até citei no começo. Eu acho que a tese de Google é relativamente simples, né? Acho que de um lado ela tem um gerador de caixa absurdo, que é toda a parte de search,
né, baseado no próprio site do Google, como agora no negócio de mídia, que é o YouTube, né, que começou a monetizar já em propaganda. Então, esse daqui é um super trem em alta velocidade, gera quase 80 bilhões de reais de EBIT, né, de lucro operacional. Então, isso, só por isso daqui já faria sentido o investimento, né, uma empresa de 1,8 trilhões. Mas, além disso, ela tem para mim, um driver super importante, que é a parte do Google Cloud, né? Então, o que aconteceu quando a gente estuda o mercado de cloud? Basicamente, ele nasceu ali com a Amazon oferecendo o serviço do AWS para terceiros, né, para alavancar esse negócio. E o Google entrou um pouco depois, só que eu acho que o Google tem uma característica muito grande, que é, primeiro, ele não compete com outros varejistas, né? Então, eu acho que isso ajuda até para, por exemplo, dificilmente eu vou ver uma Magazine Luiza no Brasil migrando toda a sua operação para a Amazon, né? Então, por mais que tenha Chinese Wall e tudo mais, assim, não deveria ser trivial essa tomada de decisão. E eu acho que, além disso, o Google ele tem muito ativo não monetizado, né? Então, conversando muito com o management local e para entender um pouco as oportunidades do Google Cloud, eu acho que uma coisa é a infraestrutura, né? Outra coisa é o que você desenvolve em cima da infraestrutura, né? Então, dá um exemplo, eles estão fazendo projetos beta para usar tanto Google Maps quanto Waze para otimização de last mile para entregas, né? Então, assim, um tema super relevante, né? Super grande para o e-commerce, e que hoje você teria, poxa, uma solução meio que quase única do Google otimizando esses ativos, né? Então, a gente acha que, assim, é uma large cap que a gente nem considera mais aqui internamente como tech. A gente olha muito mais como utilities, né? Porque hoje o mundo não vive mais sem Google, Facebook, Amazon e Microsoft, né? Basta desconectar 30 minutos o WhatsApp aí do brasileiro, tem um colapso, né? Acho que o pessoal derruba presidente se isso acontecer, né? Então, para a gente, assim, é uma empresa que é extremamente geradora de caixa, extremamente inovadora, né? A quantidade de patentes que o Google tem é maior que MIT e Stanford juntos, né? Então, é absurda, assim, a capacidade de criação intelectual da empresa, num valuation super atrativo e em temas que a gente gosta, né? São temas seculares de muito longo prazo, que é toda a digitalização e depois a otimização dessa digitalização do mundo, né? De certa forma. E aí tem uma cereja do bolo que para a gente ainda é um question mark interessante, que é o custo, o preço do clique, né? Então, basicamente, quando você olha o Google de 2013 até o ano passado, foi sempre custo por preço, né? O preço que o cliente paga por clique decadente. E a pandemia, basicamente, todo mundo quer vender tudo na internet. E só que as palavras-chave, elas são únicas, né? Então, assim, você quer vender sapato em Porto Alegre, não tem muito o que fazer. Tem só uma palavra única de sapato em Porto Alegre. Antes você tinha 3 players, agora você tem 60, né? E isso está inflacionando de forma relevante todo o custo de mídia, né? Obviamente que ainda é cedo para dizer que isso é estrutural e não conjuntural, mas é um negócio que chama muito atenção, né? Esse pricing power aí não exercido do Google, né? Então, é uma empresa que a gente admira. Eu acho que por muito tempo ela foi tratada talvez um pouco como second tier das large techs, muito por acumular caixa e por querer fazer projetos gigantescos e meio considerado malucos, né? Mas eu acho que é uma empresa super inovação e que é muito difícil acontecer um colapso aqui. Obviamente que você pode ter eventualmente algo do governo e tudo mais, mas assim, é uma empresa muito, muito sólida, muito rentável e que tem uma perspectiva de crescimento muito interessante. Legal. E, para terminar, Vinícius, o que é
uma tese que vocês gostam lá de fora. Legal, eu vou falar de DoorDash. Esse é um investimento que a gente fez no meio do semestre passado. A empresa é uma plataforma de entrega de comida, né? Eles conectam clientes com restaurantes e entregadores, né? Ou seja, né, o cliente ele faz um pedido e a entrega ela pode ser feita tanto pelo restaurante ou pelo entregador do DoorDash, né? E o DoorDash ganha dinheiro, né, com uma taxa cobrada do cliente do restaurante, né? Assim, a gente gosta muito do setor porque esse é um setor com crescimento estrutural, né? Porque as pessoas elas querem cada vez mais conveniência, querem mais seleção, né? E hoje, né, assim, 50% do gasto com comida do consumidor americano ele é feito em restaurante, né? E essa parcela cresce ao longo do tempo, né? As pessoas cada vez mais querendo comer fora. E desses 50%, só 7% passam por essas plataformas de entrega como o DoorDash, né? E a gente acredita que essa penetração ela vai aumentar ao longo do tempo. A gente acha algo como 20% no final da década, resultando em um crescimento, né, para a indústria de mais de 15% ao ano, né, nesse período, né? O DoorDash ele é o player dominante dessa indústria, né, com 60% de market share, e seguido pelo Uber, né, nos Estados Unidos, e que torna, né, essa indústria efetivamente um duopólio, né? E que é uma indústria com economia de escala local, né? Porque o player dominante, né, no caso do DoorDash, que tem uma market share, ele consegue diluir mais o custo fixo da rede de entregador próprio, né? E com isso ou oferece um preço menor, oferece um nível de serviço muito melhor para o consumidor, né? A execução da empresa ela tem sido excelente, né? Quando a empresa entrou na indústria, né? Tanto o Grubhub quanto o Uber já eram players estabelecidos, né? Mas o management do DoorDash teve 2 insights estratégicos muito importantes, né? Que fizeram eles dominarem o mercado, né? O primeiro foi essa ideia de começar por subúrbios, né? Que eram mercados que não estavam sendo atendidos por competidores. E o outro foi entender que o cliente não se importa com a plataforma que ele está usando, né? Se é Uber ou DoorDash, ele quer ter a maior seleção de restaurantes possível, né? E aí eles focaram tanto em grandes redes como o McDonald's, por exemplo, e também colocaram restaurantes na plataforma com quem eles nem tinham relacionamento, né? E só faziam a entrega para ter a seleção e ganhar os clientes, né? Então, assim, a empresa é de altíssima qualidade, no setor de altíssima qualidade, né? E como é que a gente pensa no valuation, né? A gente projeta, né, esse ganho de penetração ao longo do tempo, né? À medida que essa indústria vai se tornando mais mainstream. A gente acredita que a empresa vai chegar a 5% de conversão do que a gente chama de GMV, né? Que é o que ela vende na plataforma em EBITDA, né? Em rentabilidade, porque quando a gente já olha, né, nas safras de clientes que o DoorDash tem, a empresa já atinge essa rentabilidade, né? Porque à medida que a pessoa entra na plataforma, começa a consumir, ela não precisa mais promocionar tanto e a pessoa vai cada vez mais pedindo mais, né? E a gente considera um múltiplo de saída em 2024 que se traduz em algo como 30 vezes lucro, né? Sendo que a empresa ainda vai estar crescendo 30% ao ano nesse horizonte, né? E com isso a gente vê um retorno de mais de 20% ao ano no nosso cenário base, né? E aí, falando de opcionalidades, que eu acho que são muito interessantes num caso como esse, né? A gente vê dois vetores principais, né? O primeiro é a adoção do conceito de dark kitchens, né? Que são cozinhas que são desenhadas especificamente para entregas, né? E elas, a ideia é reduzir o custo de preparo, né? E com isso aumentar muito a adoção desse serviço, né? Se o custo da comida entregue em casa cai, as pessoas acabam substituindo, né, o preparo de comida em casa, e essa indústria, né, muito provavelmente essa nossa projeção de 20% de penetração vai se mostrar conservadora se isso de fato acontecer, né? E a outra opcionalidade é o mercado de conveniência, que é uma vertical nova que o DoorDash está entrando e que pode ser uma nova avenida de crescimento, né? E aí, só para finalizar falando de riscos, né?
Eu acho que o principal risco de curto prazo é a normalização da economia, né? A reabertura, né? Porque a pandemia ela foi um vento de cauda muito grande para a adoção da categoria, né? E ao longo do tempo, assim, as pessoas ainda vão voltar a trabalhar em escritório, né? Nos Estados Unidos, mesmo com a reabertura, não está tudo normalizado ainda. E no curto prazo, né? Pode ter algum tipo de volatilidade de resultado, mas que a gente acredita que é muito uma questão temporária e que não importa muito para o valor de longo prazo da empresa. Legal. Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui hoje falando um pouco sobre investir fora do Brasil. Acho que o que foi muito legal é que a gente vê as teses são completamente descorrelacionadas. Isso é um pouco da amostra do que dá para encontrar lá fora. Assim, em vez de 200 empresas, tem milhares de empresas mundo afora. E é um pedaço da sua carteira que não pode faltar. Muito obrigado aos participantes aqui também. E segue a Expert.